terminar então. Continuando com o bate-papo, vamos assim, do Allan Kardec com o espírito de Júpiter, comunicar-nos mais facilmente que nós com os outros, os espíritos? Sim, sempre. Não existe mais a matéria entre eles e nós. A morte inspira o mesmo horror e pavor entre nós? Ou seja, se tem medo da morte, por que seria apavorante? Entre nós não existe um mal. Só o mal se apavora antes do seu último instante. Ele teve o seu juízo, ou seja, o remorso, a culpa, tudo que você viveu, né? Então lá eles não têm isso. Então eles não têm por que ter medo da morte. Porque eles sabem que vai ser para eles você leva. Eles não tem aquele medo, o que vai ser depois, o que eu fiz antes que vai pesar na minha consciência. Então eles não têm isso, porque é um planeta categoria de mundo feliz, né? Em que transforma os habitantes de Júpiter depois da morte? Eles crescem sempre em perfeição, sem passar por mais provas. Ou seja, não é igual a Terra, que depois da expiação e provas. Não tem isso, né? Tem aquela vida lá, e sem essa parte ruim do mal, né? Não haverá em Júpiter espíritos que se submetam a provas a fim de cumprir uma missão? Sim, mas não é uma prova. Só o amor do bem nos leva ao sofrimento. Ou seja, eles não vivem essas provas, essas expiações. Para eles não veem isso como prova. Né? Porque não é algo que mexe, que fique na mente deles, que faça mal para eles. Né? Não, mas está escrito que Jesus disse assim, até quando eu sofrerei, quando ele estava aqui? Sim. O amor. Sim, o amor. Podem eles falhar em sua missão? Você pode falhar na missão? Não, porque são bons. Só existe a fraqueza onde há defeitos. Eles sabem que eu não vou falhar na missão. Poderias nomear alguns dos espíritos habitantes de Júpiter que tenham desempenhado uma grande missão na Terra? Ele cita um, por exemplo, que era de Júpiter e viveu aqui na Terra, São Luís. E em outra passagem da Revista Espírita desse ano, também tem uma comunicação de Mozart, que se diz também habitante de Júpiter, e o médium de desenho, Vitoriano Sardou, desenhou a casa, a moradia de Mozart, em Júpiter. Enviou Sebastião Bach, que era de Sardou. Não poderias nomear outros? Eu queria saber quem mais então é de Júpiter está aqui na Terra, já passou por aqui. Quem nos importa? Há missões desconhecidas, cujo objetivo é a felicidade de um só. Por vezes são as maiores e mais dolorosas. Eu não quis ficar entrando em detalhe quem são os que viveram aqui. Agora, rapidamente, um pouco sobre os animais. O corpo dos animais é mais material que o dos homens? Sim, o homem é o rei, o deus planetário, ou seja, o corpo físico dos animais é um pouco diferente da estrutura física dos humanos, dos seres que vivem lá. Animais carnívoros, os animais não se entrelaçam, não se escaçaram mutuamente. Vivem todos submetidos ao homem e se amam entre si. Ou seja, não tem essa de um matar o outro, a cadeia alimentar, né, que tem aqui na Terra. Isso não existe lá. Há, porém, animais que escapam à ação do homem, assim como os insetos, os peixes, os pássaros? Não, todos lhes são úteis. Disseram que os animais são os operários, os capatazes que executam os trabalhos dos animais, os trabalhos materiais, constroem as habitações. É exato. Ou seja, falaram para Allan Kardec que os animais até construíam as moradias, faziam esse trabalho mais braçal. Ele fala assim, o homem não mais se rebaixa para servir aos semelhantes. Os animais fazem esse tipo de trabalho, ajudam na construção de moradias, trabalhos mais braçais. Os animais servidores estão ligados a uma pessoa ou família? São tomados e trocados à vontade, como aqui, se muda de família, né? Todos estão ligados a uma família particular. Vós mudais a procura do melhor. Os animais servidores vivem em escravidão ou no estado de liberdade, esses que têm uma família? São uma propriedade ou podem mudar de patrão, mudar de família, né? Estão no estado de submissão, ou seja, eles servem a família que eles vivem, né? Os animais trabalhadores recebem alguma remuneração pelos seus trabalhos? Não. Até pela própria elevação mental, moral dos animais, eles não conseguem ter essa liberdade, eles são felizes servindo, né? Pela evolução deles lá ainda. As faculdades dos animais são desenvolvidas por uma espécie de educação? Não, eles desenvolvem por si, ou seja, não precisa educar, treinar os animais lá. Eles mesmos desenvolvem a inteligência deles sozinhos. Aqui pergunta se os animais têm uma linguagem precisa, caracterizada, parecida com a dos terrenos? Pô, certamente, eles se comunicam. Conseguem se comunicar. Os seres conseguem conversar com os animais. Melhor, mais preciso. Isso, não igual aqui que a gente não consegue falar com um animal, se comunicar.
Aí pergunta das habitações. Pergunta se dá para mostrar num desenho as cidades. Ele falou sim, aqueles que se amam se reúnem, só as paixões, desculpa, as habitações que nos deste uma amostra nos teus desenhos estão reunidas em cidades que estão aqui? Sim, aqueles que se amam se reúnem, só as paixões estabelecem solidariedade. Mas eu acho que é diferente aqui. Mas aqui fala da habitação, não sei se quer falar mais para frente. As habitações lá, elas estão reunidas em cidades também. Então, aqueles que se amam, eles se reúnem. Lá também tem cidade, eles ainda vivem no coletivo. Desculpa, eu estava vendo a parte física da estrutura. Se o homem ainda mal procura o seu semelhante, que é para ele um instrumento de dor, por que o homem puro e virtuoso deverá fugir de seu irmão? Os espíritos são... Complemento da resposta. Os espíritos são iguais ou de várias graduações? São de diversos graus, mas da mesma ordem, ou seja, da segunda ordem que eu falo lá atrás. Pedimos que reportar especialmente a escala espírita. Aí está explicando da ordem. Né? Todos bons, todos superiores. Por vezes o bem desce até o mal. Entretanto, o mal é articulada? Não. Há entre eles a comunicação pensamento. Ou seja, eles não se comunicam com a voz. Eles se comunicam com a telepatia. A comunicação através do pensamento. E muitos dos seres extraterrestres, realmente a comunicação e abduções extraterrestres, você não vê o uso. Eu já fui abduzido, e a comunicação que eu tive com o ser, nunca vê boca mexendo. Realmente, a mensagem vem toda da mente, a comunicação é toda através da mente, sem nenhum tipo de comunicação verbal. A segunda vista é como nos informaram. Uma faculdade normal permanece entre vós? Sim, o espírito não conhece os encontros, nada lhe é oculto. Tendo o corpo dos habitantes de Júpiter menos denso que o nosso, ou seja, a matéria é diferente, né? É formado de matéria compacta e condensada ou vaporosa? Ele não insiste em entender como que é o corpo físico. Ele fala, compactada para nós, mas não para vós. Ela é menos condensada. Então, você está insistindo que a parte física é muito mais sutil do nosso assemelho do que a gente tem. Seria quase como uma fumaça. De tão sutil que seja isso. O corpo, considerado como feito de matéria, é impenetrável? Sim. Ou seja, eu acredito que a Kardec está até imaginando isso. Você é tão fino, então passa uma mão, né? É um espírito, uma coisa transparente? Ou não. Apesar de ser uma matéria sutil, é impenetrável. Ou seja, os habitantes de lá, eles conseguem se tocar. A gente, se fosse tocar neles, com a dimensão, a gente não saía, porque eles são muito mais sutis. Mas entre eles já, lógico que eles conseguem se abraçar, se comunicar. Os habitantes